Olá, meus queridos amigos radicais, que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos neste curso de doutrinas batistas e vamos agora para o segundo capítulo da nossa declaração doutrinária, que trata sobre a pessoa de Deus e a sua trindade. Um texto assim muito profundo, muito que a gente poderia ficar aqui horas e horas apenas neste capítulo. E se eu me empolgar, eu vou demorar. Não posso demorar. Aqui é apenas uma explanação breve para fomentar você neste assunto tão gostoso e tão especial. Então, eu quero começar aqui nesse texto que fala o seguinte: o único Deus vivo e verdadeiro. Olha aqui que já tem um monte de coisas muito interessantes para a gente destacar. Primeiro, ele diz único, único. Segundo, ele diz um único Deus vivo, porque pode até haver outros deuses, mas deuses mortos, ídolos. E verdadeiro, porque outros deuses são falsos. Mas o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal. A Bíblia nos fala que Deus é espírito, mas não uma força, uma energia, mas um espírito pessoal, um ser pessoal inteligente, que se relaciona, que fala, que sente. Não é uma força, a mãe natureza. Não é isso. Deus é espírito pessoal. E ele continua, eterno, sem início e sem fim. Deus é eterno. Deus não foi criado. Deus ele se apresenta para Moisés como o eu sou, olha que coisa, infinito, aqui estão já vários atributos de Deus, a sua infinitude, Deus não tem fim, por isso que nós jamais conseguiremos compreender a plenitude de Deus, porque Deus é infinito, imutável, Deus não muda, aquilo que Deus falou está valendo e valerá sempre. Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião, Deus não muda de acordo com a cultura não muda Deus, nós não mudamos Deus, Deus é Deus imutável. E aí o texto continua, ele é onipotente, ele tem todo o poder, Deus tem poder para todas as coisas, ele é onisciente, ele está presente em toda a sua criação, toda a criação está diante dele, tudo o que existe está diante da presença de Deus, nada foge à sua presença, e ele é onisciente, eu inverti a ordem aqui, onisciente, quer dizer, ele sabe de todas as coisas. Que coisa, hein? Agora, é interessante que o texto continua dizendo que Deus é perfeito. Então, esta sua eternidade, infinitude, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, isso se ajusta perfeitamente, isso se harmoniza. Ele não é mais onipotente do que onisciente, ele é pleno e harmônico nos seus atributos. Por isso que diz que ele é perfeito em santidade, ele é perfeito em justiça, ele é perfeito em verdade e ele é perfeito em amor. Então, todos os atributos de Deus são balanceados. Deus ele é perfeito. Deus não pode melhorar. Olha, se Deus melhorar um pouquinho amanhã, é porque hoje ele não era perfeito plenamente. Então, todos os seus atributos, sejam os atributos comunicáveis ou incomunicáveis, eles são perfeitos no ser de Deus, no caráter de Deus. Olha que lição profunda, hein? Vamos para frente, senão a gente fica muito tempo aqui. Deus é o Criador, ele é o sustentador, ele é o redentor, ele é o juiz e ele é o Senhor da história e do universo. Veja bem, ele criou tudo, mas ele não criou e abandonou, ele criou e sustenta. Mas mesmo ele criando e sustenta, o pecado entrou na história, mas ele redime, ele traz salvação, mas ele também julga, ele é juiz, ele é Senhor soberano na história e no universo. E ele governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições.
ele é completamente bom, perfeitamente bom. Por isso, a ele devemos todo o amor, culto e obediência em sua triunidade. O eterno Deus se revela como Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é difícil da gente entender com a nossa mente limitada. E não queira você que eu vá lhe explicar isso. Isso é uma questão de fé. Porque um único Deus, não são três deuses. Um único Deus existe em três pessoas. Eu sou um único Samuel e uma única pessoa. Agora, Deus é um só Deus, mas em três pessoas. Não significa que ele tem três caras, não significa que ele tenha três manifestações diferentes, não significa que ora ele se apresenta de um jeito, ora de outro, ora daquele outro. Que o Samuel é pai, em determinado momento ele é pai, em determinado momento ele é marido, em determinado momento ele é filho. Não é isso, não é isso. Deus existe em sua essência, ele é um só, mas em três pessoas distintas, na mesma essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina da Trindade ou da Triunidade, tão difícil de entender, mas tão fácil de crer. Eu quero convidar você a crer de todo o seu coração na doutrina da Trindade, que tem sustentado a fé cristã ao longo da história. Vamos pensar rapidamente aqui sobre essas três pessoas de um único Deus. Essas são as referências do caput desse artigo, tá? Deus Pai. Bom, Deus como Criador manifesta disposição paternal para com todos os homens. Ele, como Criador, ele é Pai de todos os homens. Como Salvador é outra história. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Mais à frente, quando falarmos de eleição, nós vamos voltar a esse tópico de Israel. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e o Filho, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção, de modo que quando nós em Cristo somos redimidos, resgatados, nós também nos tornamos filhos de Deus por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai celestial, recebendo dele proteção e disciplina. Hebreus vai dizer: se vocês estão sem disciplina, porque vocês não são filhos. Se somos filhos de Deus, queremos receber o carinho, o amor, a proteção e a disciplina também. Como é bom saber que Deus é o nosso Pai maravilhoso. Aqui estão as referências desse tópico do Deus Pai. Quando nós pensamos na pessoa bendita do Filho, Jesus Cristo é um em essência com o Pai. Ele é um, ele disse: eu e o Pai somos um em essência. Pessoas diferentes, mas a mesma essência divina, o mesmo Deus. E ele é eterno Filho de Deus. Jesus não foi criado. Jesus não foi, não passou a existir a partir de um momento, não. Ele é eterno. A pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, igualmente a pessoa do Pai, são eternos. Como Deus, triuno, é eterno. Nele, isto é, em Cristo, por ele e para ele, foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne. Isso é um outro mistério. A encarnação de Deus. Como que Deus eterno, soberano, onipotente, onipresente, se torna um bebezinho lá na manjedoura. Que coisa incrível, que coisa difícil para nós entendermos. Mas Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se abaixou para se relacionar conosco, fazendo-se carne. O Deus Filho se tornou homem, carne e osso, se fez carne e habitou entre nós, diz João capítulo 1. Na pessoa real e histórica de Jesus Cristo,
A pessoa de Jesus é uma pessoa real e histórica, e nós assim cremos. E ele foi gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. O nascimento de Jesus aconteceu quando Maria era virgem. Como que uma virgem fica grávida, hein? Que coisa, somente por obra do Espírito Santo. Maria, sendo virgem, ficou grávida. E continuou grávida, ou melhor, continuou virgem, até que deu à luz a Jesus. José, seu esposo, respeitou a virgindade dela até que desse à luz. Depois, cumpriu lá o resguardo da gravidez e do pós-parto e tudo isso. Ela foi ser esposa de José e teve outros filhos. A Bíblia não fala de virgindade perpétua de Maria, fala da virgindade de Maria na concepção e no nascimento de Jesus. Sendo Jesus, em sua pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha que coisa interessante. Isso tem um termo difícil na teologia, chama união hipostática, que fala da natureza divina e da natureza humana de Jesus. É um outro mistério. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50-50. Ele não é meio a meio. Ele é 100% Deus, 100% divino, mas também 100% homem. Plenamente homem, mas sem pecado. Jesus é a imagem expressa do Pai. Ele diz isso. João nos diz assim, lá nas referências, você pode confirmar, não dá tempo da gente ler. A revelação suprema de Deus ao homem, de tudo que Deus quis se revelar, e Deus se revelou por meio da natureza, Deus se revela ainda por meio da natureza e da história, Deus se revelou falando, a teofania, a manifestação ouvida, vista de Deus por meio de anjos, por meio de profetas, por meio de tanta gente, mas a maior revelação, a maior manifestação foi quando o próprio Deus virou homem, veio aqui conversar com a gente, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Preste atenção que aqui nos fala que Jesus ele não veio para abolir a lei, para negar a lei ou para fazer uma nova lei. Ele veio para cumprir a lei. Algumas coisas do Antigo Testamento nós não observamos mais hoje, não porque foi abolido, mas porque foi cumprido. E sendo cumprido, nós vivemos um novo momento da aliança de Deus com a humanidade. E quem cumpriu? Quem cumpriu foi o próprio Senhor Jesus. Eram sinais, eram imagens que apontavam para o cumprimento cabal, pleno, final em Jesus. Então, ele cumpriu plenamente a lei e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Ele identificou-se perfeitamente com os homens. Lá no texto de Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote perfeito, que pode compadecer-se de nossas fraquezas, porque como nós, ele sofreu. Ele se identificou perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados. Jesus, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Preste atenção. O Senhor Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a responsabilidade, a culpa dos nossos pecados. Ainda que ele mesmo nunca pecou, mas ele se tornou o maior pecador de todos. Por quê? Porque ele levou sobre si, porque ele assumiu sobre as suas costas, sobre seus ombros. Ele tomou sobre si o pecado da humanidade e pagou o preço. Expiou a culpa substitutivamente. O pecado de todos nós caiu sobre Jesus e ele pagou o preço. Agora, nós precisamos fazer com que isso seja aplicado à nossa vida por meio da fé. A oferta da graça estendida a todos, mas a aplicação da graça vai depender da resposta humana, a resposta da fé. Mas isso é assunto para outro capítulo. Falando sobre o Espírito Santo, vimos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Eu ainda tem mais um pouquinho aqui sobre o Filho. Vamos lá.
Para salvar-nos do pecado, Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador, preste atenção, o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia nos diz isso, as referências estão aqui, eu preciso ir adiante. E o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente na igreja. Ele voltará visivelmente, fisicamente, ele voltará a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. E nós estamos aguardando, ansiosos, a volta de Jesus. Essas são as referências do tópico sobre a pessoa bendita do Filho. E agora sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo, em essência com o Pai e o Filho, é pessoa divina. É claro, o Deus triuno é Pai, Filho, Espírito Santo. Mesma essência, 3 pessoas diferentes. Não é uma energia, não é uma força, não é um vento, não é a mãe natureza. É a pessoa divina do Espírito Santo, que se entristece, que se alegra, que dirige, que fala e que orienta e está conosco. A pessoa bendita do Espírito Santo. É o Espírito da verdade e que nos guia em toda a verdade. Se nós queremos ser guiados na verdade, devemos nos encher do Espírito de Deus. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Escrituras Sagradas. O Espírito estava lá na criação, no Gênesis, e ao longo de toda a feitura da Bíblia, as Escrituras Sagradas sendo registradas, a revelação de Deus sendo registrada, o Espírito Santo é quem inspirou, guiou a mente dos homens para escreverem, palavra por palavra, exatamente aquilo que o Espírito queria que fosse registrado. Ele ilumina os homens, agora para nós. Deus revela, Deus registra a revelação por meio da inspiração, mas Deus ilumina a mente do leitor, a minha e a sua, para interpretar adequadamente, para aplicar adequadamente a Escritura. Ele ilumina, e quem faz isso é o Espírito Santo, os homens, e os capacita a compreender a verdade divina, exarada nas Escrituras. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, preste atenção nessa palavra. Aquele episódio maravilhoso, extraordinário, que nos alegra, que nos arrepia, está registrado em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi um evento singular. O que significa isso? Aconteceu apenas uma vez. E de uma vez por todas. Às vezes as pessoas confundem isso aqui e acham que aquilo tem que acontecer todo dia, todo domingo, todo culto, tem que descer o Espírito Santo. E fica pedindo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. E eu fico imaginando o Espírito Santo respondendo assim, já desci, já estou aqui, vocês estão me pedindo para descer para quê? Porque a promessa foi cumprida e o Espírito se manifestou quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, de uma maneira singular, única, plena, de uma vez por todas. E, assim, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. As outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo, isto é, o presente que o Espírito Santo é para nós, Deus nos dá do seu Espírito. Nós recebemos o dom, nós recebemos a presença, nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Todos os que creem, quando nós cremos, no exato momento em que nós cremos, nós nos tornamos habitação, morada, templo do Espírito Santo. No exato momento em que cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O recebimento do Espírito Santo
sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo. No exato momento em que crer. No exato momento em que nós cremos e nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não tenho que buscar uma segunda bênção. Não tenho que ficar pedindo o Espírito Santo para vir. Ele já está em nós desde que cremos. As referências estão aí. E os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Isto é, a partir do momento que cremos, passamos a ser regenerados. Aquela definição que nós vimos lá sobre a eclesiologia, vamos ver novamente, que a partir do momento em que somos regenerados, estamos aptos para ser membros da igreja visível por meio do batismo bíblico, mas da igreja invisível no exato momento de nossa conversão. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Ninguém há que se converte, a não ser pela ação, pelo testemunho, pelo convencimento do Espírito Santo. Por mais que eu queira me esforçar para convencer alguém, jamais eu teria esta capacidade. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem opera o novo nascimento, a regeneração do pecador perdido. Isso é obra do Espírito. Não sou eu mesmo que me regenero. Eu sou incapaz disso. O homem é incapaz disso. Mas é obra do Espírito Santo. O Espírito sela o crente para o dia da redenção final. Ele é o selo, é a garantia, é o penhor da nossa herança, como diz Paulo aos Efésios. O Espírito habita no crente. Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. Que coisa extraordinária. Deixe que ele domine, deixe que ele te encha, porque ele habita em você. O Espírito guia-o em toda a verdade. E como é bom, como é precioso quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. E deixamos o Espírito Santo guiar a nossa mente, guiar as nossas decisões, guiar a nossa vontade, guiar as nossas ações, guiar a nossa família, guiar o nosso ministério, guiar a nossa vida como um todo. Eu peço ao Espírito que habita em mim, que guie a minha vida, porque se eu mesmo quiser guiar, vai dar tudo errado. O Espírito de Deus guia a minha vida em toda a verdade. A frase seguinte diz que o Espírito capacita o homem, o convertido, para o homem e a mulher convertidos, para obedecer à vontade de Deus. Não da nossa própria velha natureza, mas do nosso novo homem, nosso novo ser, capacitado pelo Espírito de Deus, é que se alegra em obedecer à vontade de Deus. O Espírito também é quem distribui dons aos filhos de Deus. Veja bem, todos os dons espirituais são presentes do Espírito de Deus para cada um de nós, não para proveito comum, ou para proveito próprio, perdão, não para minha própria vaidade, ou para a minha glória, ou para o meu prazer, ou mesmo para a minha edificação, não. O Espírito me dá dons para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Então, o meu dom, ele não é uma bênção para mim, é uma bênção para os outros. E o dom dos outros é bênção para mim. Então, se eu sou bênção para você, você é bênção para mim, nós dois somos abençoados. Mas não é o princípio de que Deus me deu um dom para a minha própria edificação, não. Deus me deu o dom para servir e edificar o corpo de Cristo. E aí é na comunhão do corpo, é na vivência da igreja, no compartilhamento dos dons, que nós somos edificados pelo Espírito Santo mutuamente, pelo exercício dos dons. Muita confusão tem sido feita sobre essa questão dos dons. Muita mal entendimento, má interpretação. O dom é dado pelo Espírito para o proveito comum, para a edificação do corpo, para o ministério da igreja.
não para minha vaidade, não para minha própria edificação. Eu preciso de você e você precisa de mim, porque os meus dons te abençoam e os seus dons me abençoam. Por isso que nós devemos estar juntos como coletividade, como corpo, como igreja de Jesus, e os dons então nos edificam para cumprirmos a missão da igreja no mundo. A sua plenitude, isto é, a plenitude do Espírito, e o fruto do Espírito na vida do crente, constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Veja bem, o fruto, eu não busco o fruto, eu não posso frutificar do Espírito. O que eu posso é me encher do Espírito, ou deixar que o Espírito me encha. E quanto mais eu deixo que o Espírito encha a minha vida, a voz é passiva, lá em Efésios 6:18, quando diz assim, deixai-vos encher do Espírito, ainda que a maioria das traduções traga enchei-vos do Espírito, mas no original está no passivo, deixai-vos encher do Espírito. Quando eu deixo o Espírito tomar conta, quando eu deixo o Espírito me encher, quando eu busco essa plenitude do Espírito de Deus, aí automaticamente eu passo a produzir o fruto, o frutificar do Espírito Santo. A carne vai diminuindo, a carne vai morrendo, a carne vai sendo aniquilada e o Espírito vai tomando conta. E naturalmente, ao me tornar um homem mais espiritual, mais cheio do Espírito de Deus, eu vou frutificar o fruto do Espírito. E aí sim, vou experimentar uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Aqui estão as referências para os textos sobre o Espírito Santo. E eu quero terminar pensando sobre esta beleza da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quanta coisa profunda vimos aqui nesse vídeo. Quantas reflexões profundas precisamos ter. Mas que a minha vida e a sua esteja cada dia mais próxima, pautada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.